exercício número 1, ele fala então que existe um pêndulo esquematizado na figura e o comprimento ele quer saber inicialmente qual que é o comprimento que o pêndulo tem que ter, o comprimento L, para que o período de oscilação seja 2 segundos. E que o item B, a amplitude necessária desse pêndulo, qual deve ser a amplitude necessária desse pêndulo, tá? Qual é o θ, ou o θ0, né? Ou o S0 aqui, né? O S0, né? Ou então qual é o x0 aqui, né? Que eu tenho que dar ao sistema para que ele tenha uma velocidade máxima quando ele chegar nesse ponto aqui de 200 milímetros por segundo, que equivale a 0,2 metros por segundo. Então, é o item B. O item A, eu quero saber qual é o L, para que o período seja de 2 segundos, e depois qual é o θ0, ou o x0, ou o S0, qual é a amplitude, então, necessária, para que ele tenha, nessa passagem aqui, uma velocidade de 200 milímetros por segundo. São as duas partes, então, do problema. Tá? Como é que eu vou resolver isso, então? Então, o primeiro momento, a gente vai fazer o item A. No item A, então, ele quer saber qual é o comprimento do pêndulo para que ele tenha um período de oscilação de 2 segundos. Esse período de oscilação é o quê? Ele sai da posição aqui, vem até a posição aqui em cima, tá? E depois ele faz esse movimento aqui e depois volta. Tudo isso dá o período do movimento, tá? Se nós colocarmos aqui, né, um ponto A e aqui, vamos colocar aqui um ponto A, um ponto B e um ponto C, né? O período do movimento é o deslocamento de A até B, até C, depois de C até B, até A. Esse é o tempo que vai gerar 2 segundos. Então, eu quero saber então, qual que é o L, né, que acaba gerando essa situação. Isso aqui é mais um problema parece mais um problema de física, né, do que propriamente de vibração, mas tá aí, tá? Então, esse tempo, então, eu vou escrevendo aqui, ó, né, aqui o A, né, o B e o C, então, eu vou colocar esses 3 pontos no meu movimento, A, B e o ponto C, tá? Então, esse movimento, né, o período, né, o tempo necessário para um ciclo completo, né, é o tempo, vamos escrever aqui, é o tempo de A até B mais o tempo de B até C, tudo multiplicado por 2. Vai e volta, multiplicado por 2. Tá? Então, esse é o tempo. Esse é o período, né, de movimento. Tá? Então, a partir daí, então, nós podemos, então, trabalhar com as equações. Nós temos, então, que o período ele é igual a 2π sobre a frequência natural do sistema. Nós já vimos que o ômega-n é igual a raiz quadrada de G sobre L. E aí, se eu colocar aqui na nossa fórmula, o nosso período é igual a 2π
vezes raiz quadrada, que inverte, né? L sobre G. Então, isso me dá a equação do período, né, de movimento. Período. Período, levando em conta o L e a gravidade. Eu preciso, então, que... Nós sabemos que o período é 2 segundos. Então, isso vai ser igual a 2π vezes raiz quadrada de L dividido por G. Então, sabemos então aqui que o L, vou isolar o L, isso aqui vai ser igual a 2 segundos sobre 2π elevado ao quadrado vezes a gravidade. Dá para simplificar isso aqui. Dá para simplificar aqui o 2 com o 2. Fica L igual a 1 sobre π ao quadrado vezes a grade. Deixa eu ver aqui. Vai dar 2 sobre 2, vai dar... Posso cortar, vai ficar isso, né? Π ao quadrado. Π ao quadrado vezes 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Então, esse comprimento aqui, tirando todos esses valores aqui, vai dar quanto então aí, pessoal? Só me ajudem aí. Deixa eu ver na minha calculadora. Este L... 9,81 dividido por π ao quadrado vai dar aproximadamente L igual a 0,99, né, 3 metro, que é aproximadamente igual a 1 metro. Então, se nós tivermos 1 metro de corda e eu colocar uma massa ali, o período de oscilação dela entre sair do A, passar pelo B, ir até o C, voltar C, passar pelo B e chegar no A, vai ser de 2 segundos. Ok? Então, nós vamos ter, então, esta situação aí. Tá? Então, é o que pede o item 1, né, o item A, desse problema número 1. Qual é esse comprimento? Então, aproximadamente igual a 1 metro. Tá? Aproximadamente igual a 1 metro. É a condição para que ele gere um período de 2 segundos. Entendido aqui, pessoal? Né? Tá. Então, esse é o item A. Vamos para o item B. O item B, nós queremos determinar qual é a amplitude do movimento. Como eu falei, essa amplitude pode ser o S0. Qual é esse S0 aqui? Qual é este ângulo θ0? Está tudo relacionado juntos, né? Se eu tenho L e tenho, né, qual é o θ0? Ou então, qual é esse x0 aqui, né? Esse deslocamento x0 aqui, que forma um triângulo aqui, ó, θ e L formam um triângulo, o x0, né? Qual é essa amplitude inicial que eu tenho que dar ao meu pêndulo para que quando ele passe pelo ponto B, que vai ser o ponto de máxima velocidade do sistema, quando ele passe pelo ponto B,
eu tenha uma velocidade que é máxima, né? Ali vai para a velocidade máxima, igual a 0,2 metros por segundo. Então, essas aqui são as variáveis que eu preciso calcular, uma delas pelo menos, né? Uma delas já é suficiente, tá? Para que velocidade igual a 0,2 metros por segundo. Tá? Bom, em primeiro lugar, nós temos que calcular a frequência natural do sistema. Tá? Então, nós vamos utilizar agora, nós sabemos que o nosso período ele tem um período de 2 segundos. Tá? Então, nós já temos então que a frequência natural do sistema, a gente não calculou antes, né? Podia ter calculado antes também. A frequência natural do sistema, do pêndulo, né? Ela pode ser determinada por essa fórmula aqui, ó. Ômega n igual a 2π sobre o período tal. Então, ômega n é igual a 2π dividido por 2 segundos. Então, o nosso ômega n, já sabemos, para cortar esses dois aqui, ele vai ser igual a π radianos por segundo. 3,14. Vamos deixar em evidência o π, para poder usar nas formas do π, de repente pode cortar com alguma coisa adicional. Então, este valor aqui representa a frequência natural do sistema, π radianos por segundo. Sabemos que o deslocamento ao longo do tempo é igual a isso aqui, ó, a zero, vou utilizar essa fórmula aqui, vezes cosseno de ômega n vezes o tempo menos o de fase φ é uma das situações. E o A0 aqui, e o A0 é a raiz quadrada, né? É a resultante dos dois vetores girantes, da velocidade e deslocamento. O A0, ele é igual ao A, que é igual a raiz quadrada, vetor girante, né? Do θ0 ao quadrado, mais ao quadrado. Então, esse é o vetor A0. Tá? Ok? Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber qual que é a expressão, qual é a equação da velocidade ao longo do tempo. Eu preciso saber essa expressão aí. Eu preciso saber a expressão, né, da velocidade para poder determinar qual é a amplitude necessária. A amplitude está aqui, ó. Aqui está a amplitude. Então, eu tenho que derivar essa expressão do tempo aqui em cima. Essa expressão aqui, nós vamos ter que derivar ela para achar a velocidade, a expressão da velocidade, e verificar o ponto que acontece a máxima velocidade, e ali, então, resolver o problema e achar, então, o ângulo, né, θ0. Essa é a lógica por trás disso tudo aí. Tá? Então, nós podemos, então, derivar a função do θ, ou podemos colocar uma expressão em função do deslocamento x aqui, ó, por exemplo. Aqui, deslocamento x. Vejam que nessa figura, o L, o x e o θ, eles formam um ângulo. Vou colocar aqui do ladinho, lá em cima, do ladinho, ó. Esses três valores, eles acabam formando um triângulo retângulo. Aqui eu tenho x, um deslocamento,
Aqui eu tenho o L e aqui eu tenho o ângulo θ. Ó. Ângulo θ. A gente sabe que para pequenos deslocamentos, em primeiro lugar, a gente pode analisar essa figurinha aí e identificar que o que é o valor de x? L vezes seno de θ, é um triângulo retângulo, igual a x. Para pequenos deslocamentos, a gente pode aproximar que o seno de θ é igual a θ. E aí, então, ó, neste lugarzinho aqui, aparece o θ em radianos. A gente sabe, então, que o θ ele é igual ao x sobre comprimento. Ok? Esse, então, é o θ. Então, o nosso θ vai ser, o θ ao longo do tempo, vai ser igual ao x ao longo do tempo. Borrachinha. Vou colocar aqui. O θ ao longo do tempo é igual ao x também ao longo do tempo, sobre o comprimento L. Tá? Então, vejam que aquela expressão que eu tenho aqui em cima, essa expressão aqui, ó, eu posso, então, substituir essa variável θ por x, e ela fica, então, isso aqui. Ó. Vamos fazer, então, agora essa dedução. Então, ó, naquela expressão lá, eu poderia ter isso aqui, ó. Onde eu tenho, eu vou colocar esse valor, esse resultado aqui, ó. X dt, é parênteses. A expressão, então, pode ser escrita dessa forma. X ao longo do tempo, dividido por L. O A0, eu poderia substituir ele, então, pelo deslocamento inicial x0 sobre o L, é a mesma relação, que é igual a cosseno, então, de ômega nt menos φ. Lembrando, então, que essas condições de contorno, deixa eu colocar em vermelho, aqui em cima ainda, pelas condições de contorno, a gente sabe aqui em cima que θ igual a θ0 e que a velocidade, não foi dada a velocidade angular inicial, é igual a θ0 velocidade. Na verdade, elas não foram dadas, né? Então, aqui, ó, o nosso θ igual a θ0, x0 sobre L. Se nós colocarmos essas condições de contorno, né, aqui no problema, a gente vai ver que o A é igual ao próprio θ0. Tá? Então, o A é igual a θ0. E esse θ0, então, como eu coloquei ali, ele vai ser igual ao x0 sobre L. E aí ele vem para cá, então. Tá? Podemos cortar o L e a expressão fica x dt igual a x0, que multiplica cosseno de ômega nt menos φ. O φ também vai ser igual a zero. Se nós derivarmos isso aí, então eu vou derivar
para poder achar a velocidade tangencial. Eu preciso da velocidade tangencial V máxima aqui, ó. Ela está na direção do movimento. Então, se nós pegarmos essa expressão aqui e derivarmos ela em relação ao tempo, nós temos o quê? Derivada de cosseno de ômega nt menos φ. Isso aqui, pessoal, tem uma fórmula específica para a derivada quando eu tenho ômega nt menos φ. Mas se nós olharmos no final dessa dedução, dessa fórmula especial, vai ser a derivada do cosseno do arco, que tem todo um valor específico, né? É menos seno. Então, vai ser menos x0 vezes o arco, ômega n, vezes seno de ômega n t menos φ. Essa é a derivada, então, dessa expressão aqui, ó. Tá? Lembrando que só tem que lembrar isso, porque se isso aqui passa por um matemático, ele vai dizer que essa derivada de cosseno ômega nt menos φ vai dar essa mesmo resultado aqui, mas ela tem uma fórmula especial para derivar ela. Isso aqui, ó, se nós temos cosseno de ômega nt, a gente sabe que a derivada de cosseno é menos seno de ômega nt. Mas no caso, como tem o ângulo φ aqui, ó, a forma que vai ser usada é diferente, mas no final vai gerar exatamente esse resultado aqui, ó. Tá? Então, só para lembrar vocês que não são iguais, é um pouquinho diferente. Bom, estou com a expressão da velocidade. Estou com a expressão da velocidade agora. Essa aqui é a expressão da velocidade. Quando é que ela vai ser máxima? Essa velocidade aqui vai ser máxima quando todo esse valorzinho aqui, ó, for igual a menos 1. Menos 1 vezes menos x0 ômega n dá um valor positivo. O seno varia entre 0 a 1, né? Então, quando esse valor for menos 1, é que eu estou exatamente sobre esse ponto aqui, ó. E aí eu tenho a velocidade máxima. Então, nós podemos colocar o seguinte, ó. 0,2 metros por segundo é a velocidade máxima, Vmax. E ela está ocorrendo, então, em x0, deslocamento inicial x0, porque o menos 1, ó, já ficou positivo, menos 1 com menos ficou positivo, vezes ômega n. Então, x0, que é o deslocamento inicial aqui, então, ele vai ser igual a 0,2 dividido metros por segundo, dividido por ômega n, que é π radianos por segundo. Com esse cálculo, então, nós tiramos o valor de x0. 0,2 dividido por π, 0,2. 0,2 dividido por π vai dar 0,x0 vai ser igual a 0,063. Vou colocar mais uns valores aqui para transformar em milímetro. 66 metro. Que dá, então, um x0 de mais ou menos, então, 63,66 milímetros, já que estava falando em milímetro ali antes, tá? Esse vai ser mais ou menos o valor de x0. Então, se eu der um valor de x0 comparado com 63,66 milímetros, quando a massa cruzar por B, vai ter uma velocidade de 0,2 metros por segundo, que é o que pedia, então, no problema, tá? E ainda isso a gente pode transformar em graus também, se quisermos, né?
Para pequenos deslocamentos, tá? Para pequenos deslocamentos, tá? Para pequenos deslocamentos, então, eu já volto lá atrás. Para pequenos deslocamentos, a gente sabe que teve essa expressão aqui, que a gente obteve aqui, né? Aqui, ó. Essa expressãozinha aqui, θ igual a x vezes L. Então, para pequenos deslocamentos, a gente sabe que o θ0 é igual a x0 sobre L. O x0 que nós calculamos, então, foi de aproximadamente, então, 0,06366 metro, dividido pelo L, que é 2 metros. Não, 1 metro. É 1 metro. É 1 metro. O L equivale a 1 metro. 0, a gente calculou todo esse valor aqui, ó. Vou colocar o valor certinho. 0,994 metro. Aí, então, sai que o ângulo θ0 é de 3,67 graus. Então, pessoal, tá? Nós temos esse ângulo, que é o ângulo θ0. Se eu deslocar o meu pêndulo de θ0 igual a 3,67 graus, quando a massa cruzar por B, sua velocidade vai ser a máxima velocidade, vai ser máxima, e vai valer, então, 0,2 metros por segundo. Então, esse é o problema, então, relacionado com esse pêndulo aí. O importante é observar que, nesse problema, a frequência depende somente do L, não depende da massa do sistema, né? E somente depende do G, gravidade, e do comprimento do pêndulo. Mas só para vocês entenderem, novamente, essas relações aí, tá? Então, vamos ter esses cálculos para serem feitos quando a gente trabalha com pêndulo, tá? Ainda aqui, estamos diante de um pêndulo simples, ok?